Boa noite, Dr. Manuel Alegre, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Otimismo do Primeiro-Ministro, este otimismo não é um bocadinho fora da realidade, tendo em conta todos os números que vamos conhecendo? Bem, nem otimismo em excesso, nem pessimismo em excesso. É preciso nós termos confiança no país e confiança em nós próprios e não fazemos um discurso da desgraça ou o discurso da crueldade. Eu ouvi ali o Dr. Hernani Lopes falar, ele chegou a dizer 10, 20% sem explicações cru. Isso é uma forma de crueldade, porque a economia não é uma abstração, o país é feito de pessoas, não é? Então, mais vale dissolver o país que dissolver as pessoas. Mas deve-se falar verdade às pessoas. Deve-se falar verdade, mas deve-se ter sensibilidade social. Cortar 20 ou 10 ou 20% nos salários, na situação atual, é uma crueldade, porque eu não creio que nós estejamos a viver acima das nossas possibilidades. Eu concordo com o seu colega Daniel de Oliveira, quando ele diz que nós estamos a viver é abaixo das nossas possibilidades. Porque nós temos 57% das famílias portuguesas a viverem com menos de 900 euros por mês e 31% entre 400 e 700. Portanto, alguém vive muito acima das possibilidades, mas não é a generalidade dos portugueses. Não? O setor está há 2 semanas na estrada em pré-campanha, esteve com economistas, com pessoas ligadas à saúde. Até agora o retrato que lhe foi feito é o retrato de um país insustentável? Não, não é. E eu reuni economistas que gostaria muito de ver mais vezes na televisão. Pessoas universitárias, pessoas catedráticos, que têm uma vivência e uma visão diferente da economia e que é pena que não sejam... Eu aprendi muito nesse dia, é pena que não... Evidentemente que as pessoas têm consciência das dificuldades do país, que estão ligadas, que têm causas próprias, o nosso atraso estrutural, dificuldade de crescimento económico, deficiências de qualificação, tudo isso que é conhecido. Mas está ligado também à crise mundial, é a crise da Europa, é a repercussão dessa crise aqui, não é? Mas são pessoas que acham que nós devemos apostar nos nossos recursos, descobrir outra vez o mar, aprender com aqueles setores económicos que resistiram à crise, como por exemplo o do calçado, não é? Apostar, fazer investimento público e privado seletivo na inovação e na qualificação das pessoas, mas também na cultura, também na língua. Portanto, nós podemos... O senhor sabe que eu usei o termo insustentável e não foi de ânimo leve que eu utilizei. Sim. O Presidente da República empregou essa palavra para dizer que a situação é insustentável. Ele agora já fala de crescimento sustentável. Não, eu não acho que o país seja insustentável e acho que a situação não é insustentável. Acho que é uma situação difícil. Acho que um Presidente da República deve ser o primeiro a transmitir uma palavra de confiança. Não num sentido abstrato, não apenas a palavra, mas dar um conteúdo concreto e dar um horizonte e dar um sentido devia às pessoas. Devia ajudar o Primeiro-Ministro a puxar a carroça. Pelo país puxamos todos, não é? Pelo país puxamos todos, sobretudo aqueles que trabalham e aqueles que estão em maiores dificuldades, sobretudo aqueles que vivem com o salário mínimo ou aqueles que chegam a casa e têm que fazer contas muito apertadas porque 900 euros ou 700 não dá. Esses é que puxam verdadeiramente pelo país. Mas o papel dos políticos e dos líderes políticos, do Primeiro-Ministro naturalmente, mas do Presidente da República, é de ter um sentido mobilizador. De falar a verdade aos portugueses, mas ter um sentido também da solidariedade institucional, não só social, mas institucional, e puxar realmente pelo país, dar um pouco de confiança e de horizonte às pessoas, porque ninguém vive sem esperança, ninguém vive sem esse horizonte. As pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios, desde que os sacrifícios tenham um sentido e que sejam partilhados. E isso o atual Presidente da República não tem feito do seu ponto de vista? Não, o Presidente da República tem uma concepção, definiu a cooperação estratégica, não é? Que contém em si a ideia de uma partilha das linhas de governação. E, portanto, é geradora de conflito. Não há 2 primeiros-ministros, nem há 2 ministros das Finanças, não é? O Sr. Presidente da República, ultimamente, não está em causa a pessoa, está em consideração pessoal o Presidente da República. Isto é uma questão política. Não é? O Sr. Presidente da República, em todos os momentos, todos os dias, nós o vemos na televisão a dar lições de economia. Ele é um professor, mas não é esse o papel do Presidente da República, nem é o de substituir ao Primeiro-Ministro, nem o de substituir ao Ministro das Finanças. Com certeza que falar da situação do país, mas quando se diz, numa situação como esta, que o país está numa situação insustentável, está-se a enfraquecer o Estado português perante aqueles que de fora fazem ataques especulativos. Mas era melhor criar uma ilusão, ajudar... Não ilusão, mas também não uma situação
de catastrofismo ou de pessimismo, não é? Sobretudo quando nós sabemos que depois do que aconteceu com a Grécia e do efeito de contágio que isso teve e do que fazem as agências de rating, que o Sr. Presidente da República também disse que agora não devemos recriminar, eu acho que ele devia preocupar-se mais em defender o interesse nacional, até porque essas agências estão a ser investigadas pelo cenário americano, porque aconselharam mal os investidores em relação a produtos tóxicos que tiveram na origem desta crise e já se enganaram muitas vezes. Teria preferido o Sr. Presidente da República, não é que a culpa seja toda das empresas de rating. Nós temos os nossos problemas próprios, mas há um ataque muito grande hoje aos países de economia mais frágil, à Espanha, a Portugal, à Grécia. Ainda assim o Presidente da República é economista como... Claro que é, mas não governa. Mas não governa, foi um dos argumentos do Sr. Presidente. Mas o doutor também diz que o Presidente da República não deve fazer avisos. Então o que é que o Presidente da República deve fazer? Não deve fazer avisos, não deve... Mas não é preciso estar a dar lições de economia todos os dias, e a falar só de economia. A nação não é só a economia, a nação não é só números. Mas não é só isso, quer dizer, e não é só isso só daquela maneira. Não é só dizer que vivemos acima das nossas posses, que vivemos acima das nossas possibilidades, que o país é insustentável, que é preciso cortar nos serviços públicos, é preciso cortar nas prestações sociais. Eu tenho citado muitas vezes o exemplo do Lula da Silva, que não era economista, não é? Mas enquanto o Fernando Henrique Cardoso, que é um grande economista, tirou 3 milhões de brasileiros da pobreza, ele tirou 23. Ele tirou 23 milhões, não é? E levou muito o nível de vida da população brasileira. E sabe, fez das prestações sociais um fator de crescimento. Aumentou as prestações sociais. E isso não colidou com o crescimento, fez disso um fator de crescimento. Porque as democracias mais igualitárias são as que melhor resistem às crises e são as mais produtivas. Portanto, cortar nos serviços públicos, cortar nas prestações sociais, reduzir o poder de compra das pessoas, eu não vejo como é que nós saímos numa situação de crise. São dois países completamente diferentes, como o doutor sabe, que o Brasil é um país emergente, Portugal neste momento nem por isso. Não, eu acho é que ele não esteve a aplicar as receitas, não é, destes economistas. O senhor acha que na altura, quando forem as eleições presidenciais no início do ano, que os portugueses preferiram um economista a um poeta? Não sei, quer dizer, as pessoas também... Desculpe estar a reduzi-lo a poeta. Não tem nada de pejorativo. Não tem nada de pejorativo. Nós somos o único país do mundo que tem como figura nacional um poeta, não é? Não temos nem um guerreiro, nem um economista, nem um general, temos um poeta, tenho muito... Mas em situação de crise, as pessoas também precisam de um pouco, de um horizonte, de um pouco mais de sonho, não é? Sim, mas se for aos desempregados falar de poesia, não terá... Não, mas eu não... E as pessoas também precisam de poesia. As pessoas precisam de poesia, nesse sentido, precisam de ter um pouco de sonho nas suas vidas. Porque se for falar sempre às pessoas, dar lições de economia e de finanças e dizer que o país é insustentável, as pessoas também não vão a lado nenhum, não é? O senhor concorda com os que dizem que Cavaco Silva devia ter promovido um entendimento de tipo bloco central para combater a crise? Nós já ouvimos pessoas, Jorge Miranda, Proença de Carvalho, até Santana Lopes. Eu aí estou um bocado de acordo. Teria sido mais ativo. Estou um bocado de acordo com o que diz o Presidente, que são os partidos que decidem se fazem ou não. Mas ele promoveu entendimentos, não é? O Presidente promoveu entendimentos em relação ao último orçamento, em relação ao PEC, não é? Agora distanciou-se um bocado. Mas uma coligação formal. Uma coligação formal não é... Quer dizer, os governos presidenciais acabaram com o general Yanes, foi o único, e acabaram com a revisão. Não é que um presidente não possa tomar a iniciativa, mas tem que ter o apoio dos partidos. O apoio dos partidos não pode. O presidente nem sequer pode demitir um governo, só pode demitir um governo para garantir e assegurar o regular funcionamento das instituições, não é? Mas eu acho que o presidente deve favorecer o diálogo político entre todos os partidos, todos os que estão representados, não é? Porque há outros que também contam, também representam pessoas e representam portugueses. Quer mais à direita, quer mais à esquerda. E também com os parceiros sociais. Com todos os parceiros sociais. Incluindo os partidos da esquerda radical e autoritária, como lhe chama o seu camarada Augusto Santos Silva, o PCP e o Bloco? Incluindo os partidos da esquerda que não é democrática. Socialista. Não, eu acho que todos os partidos que são representados na Assembleia da República são partidos democráticos que sujeitam ao voto popular e que defendem a democracia. Eu não os chamo radicais, podem ser mais radicais, mas há muitas formas de radicalismo. Radicalismo, em sentido filosófico, significa agarrar as coisas pela raiz. Não considero que haja partidos autoritários na Assembleia da República, nem à direita nem à esquerda. Não concordo. Acho que há partidos que estão a quem chamam autoritários, que foram partidos que fizeram grandes sacrifícios na luta contra a ditadura. Tiveram muitos presos políticos, muita gente torturada e muitos mortos, nomeadamente o Partido Comunista Português.